Agora sim. Então vamos lá, dano ambiental, anatomia, responsabilidade e dilemas. Deixa eu até abrir meu caderno aqui também, deixa eu pegar de novo. Que aí qualquer coisa eu olho alguma coisa no caderno. É isso mesmo. Então, vamos lá, uma análise estrutural do dano ambiental no ordenamento jurídico brasileiro, da teoria à aplicação prática da Lei 6.938 de 81. Então, aqui, né, primeiro de tudo, tem uma explicação, né, do que é o dano ambiental. O dano ambiental é o prejuízo causado aos recursos naturais, afetando o equilíbrio ecológico e a qualidade de vida. Sua análise exige compreender duas dimensões fundamentais. Então, para a gente entender, né, analisar o dano ambiental, existem duas visões, né, duas vertentes, que é a visibilidade e o alcance. Dentro da visibilidade do dano ambiental, tem o visível e o invisível. Que o visível é algo que a gente olha e já percebe que houve um dano ambiental. Então, acho que é importante, além de... Para algumas pessoas até pode ser meio óbvio, né? Ah, dano ambiental está aqui, prejuízo causado aos recursos naturais. Ah, isso é óbvio. Bom, pode ser que caia alguma pegadinha lá na prova em relação a essa definição, né? Alguma coisa relacionada. A gente nunca se sabe. Então é bom a gente ter os conceitos bem estruturados na mente. Então o visível é aquilo que a gente olha e a gente já percebe, né? Que é o desmatamento, uma mancha de óleo, uma erosão, né? Um buraco ali. Quem não sabe o que é erosão, é tipo um buraco, uma cratera, um dano na terra que deixou um vácuo, né? Na terra ali, que deveria estar nivelada, pavimentada, digamos, esse pavimento já é... Mas no sentido de que deveria estar com preenchida e não com um buraco do nada. E o invisível é a contaminação química do solo, radiação, bioacumulação de metais pesados, então são substâncias. As substâncias, elas são a olho nu, a gente não consegue ver. Depende da substância também, né? Porque o óleo é um tipo de substância, só que o óleo é uma substância mais densa. O óleo se consegue mostrar mais que ele está ali presente num lugar. Mesmo que seja uma gotinha de óleo, se ela tá... Não sei se vocês já foram para a praia e ali na areia, não sei se vocês já viram alguma coisa meio com uma cor diferente, tipo parecendo um óleo. Então, é exatamente isso. Alguém passou com alguma coisa e acabou derrubando, e aí o óleo fica ali. E aí, mesmo que em pouca quantidade, na hora que a gente olha, a gente já percebe que existe óleo. Então, e óleo em suas mais variadas formas, né? Tem óleo de combustível, óleo de cozinha, óleo de tudo enquanto, né? Então, enfim. E o alcance do dano ambiental é o direto e o indireto. O alcance direto, ele afeta a saúde, a propriedade ou o bem-estar imediato, né? Tipo, você ingeriu alguma... Não necessariamente que aí já tem a ver com o direito do consumidor, mas querendo ou não tem um pouco a ver com o lançamento de produtos que a gente sabe que precisam de um licenciamento, principalmente em relação a bioquímicos e substâncias que são usadas ali que precisam de validação para ser distribuído, né, para ser comercializado. Então, uma coisa tem a ver com a outra. Né? A gente sabe que é, as três vertentes, assim, dispersando um pouco do assunto, que é um assunto que interliga o outro, que é o assunto da outra aula, que a gente viu a questão do... Ah, não, vai ter depois, né? Que é a responsabilidade civil, administrativa e penal. Então, interliga ali. Então, o direto, ele afeta a saúde, né? A pessoa ingeriu alguma coisa e já teve os danos ali na saúde dela. E também a propriedade, sei lá. Houve desmatamento ou a mineração de algum lugar e houve a barragem, então foi algo imediato, né? Foi algo ali que aconteceu o dano e já teve as consequências. E o indireto é a perda de serviços ecossistêmicos, né?
polinização, regulação hídrica, sequestro de carbono. Então são mais, entre aspas, assim, vou colocar assim, coisas gradativas. Em algumas situações são coisas gradativas, depende da situação e do tipo de dano ambiental. Na questão de sequestro de carbono, é, é algo gradativo, né? À medida que as indústrias vão soltando poluentes, os carros, aviões, trem, enfim, moto. Então, à medida que o tempo passa e vai poluindo o ar, à medida que passa, né, com o tempo, ele vai se tornando mais, obviamente, poluído, e aí vai afetando o sistema climático do mundo, e aí fazendo o efeito, né, de, enfim, derretimento da, das calotas polares lá, então, aumento do mar, então, enfim, instabilidade de temperatura, e etc. Então, não é uma coisa que, vou ligar o carro aqui, e aí já poluiu tudo, o ar, e aí o mundo vai acabar amanhã. Não, né? Uma consequência, ela é mais gradativa. À medida que o tempo passa, as coisas vão piorando. E é diferente do alcance direto. Então, acho que esses conceitos de visibilidade e alcance no dano ambiental é bem mais simples de a gente entender, né? O dano ambiental visível é aquele que a gente olha e já percebe que está ali, né? E a gente pode deduzir. Tipo, desmatamento, mancha de óleo, não. E o invisível são bioquímicos. Né? Bioquímicos, radiação, é, substâncias, enfim. E o alcance é direto, né? Tipo, afeta diretamente o indireto. Então já é bem mais sugestivo. A própria palavra acho que já dá para entender criar um macete ali, mesmo que a gente não lembre do conceito propriamente dito na hora da prova, na hora do trabalho, enfim, a gente dá para se virar ali com a própria palavra. E aqui tem o triângulo do dano. O dano ambiental deve ser analisado sob 3 perspectivas integradas e complementares. Deixa eu dar um zoom aqui para me ver. Que revelam a complexidade do impacto causado ao meio ambiente. Então vamos lá. Então existem 3 aspectos aqui, que tem a questão ecológica, tem a questão moral coletiva e o alcance individual. Que eu acho que esse aqui seria no conceito de imagem, que aqui está no caderno como imagem. Vamos ver. A função ecológica, deixa eu dar um zoom. A função ecológica, né? O impacto direto no ecossistema. Perda de biodiversidade, ruptura de ciclos naturais, degradação de habitats. E a questão moral coletiva. O sentimento difuso de perda que a sociedade experimenta diante da destruição do patrimônio natural comum. Então é algo difuso. A gente já lembra do direito difuso ali, né? É algo para todo mundo, tanto também para as futuras gerações, né? Enfim, algo bem mais universal, assim, que todos têm direito. Alcance individual, os efeitos concretos sobre pessoas, saúde comprometida, desvalorização de propriedade e redução de qualidade de vida. Então, dentro do triângulo do dano, tem 3 perspectivas que se complementam, né, na questão da complexidade do impacto. Tem impactos que são ecológicos, tem impactos que são morais e coletivos, e tem impactos que são mais individuais, né? E aí ele dá alguns exemplos, né? Que na questão ecológica, impacto do ecossistema, a biodiversidade, né? A fauna, a flora, os ciclos naturais, né? Sei lá, a cadeia alimentar de algum lugar, quando acontece a extinção de algum animal, acaba afetando totalmente a cadeia alimentar ali dos animais, né? E da natureza naquele ambiente, e acaba aqui gerando problemas, né? Muitas das vezes, quando se mexe no ciclo de que eu acabei de falar, da cadeia alimentar de algum lugar, não sei se vocês já
viram alguma notícia falando que houve uma infestação de abelhas em tal lugar, uma infestação de sei lá o que, de algum animal. Tais animais, grupo de animais invadiram tal lugar. Então, sempre alguns animais invadindo a civilização porque aconteceu algum problema na cadeia alimentar deles ou alguma coisa em relação ao habitat natural deles. Então houve um afeto não, houve como é que fala? Um dano ecológico ali. A questão moral, só revisando, no caso que a gente já leu. Um dano moral coletivo é um sentimento de perda da sociedade, né? Um patrimônio natural difuso. Sei lá, é bem mais subjetivo, né? É tudo aquilo que a sociedade entende como pertencente a ela. Né? Acho que a gente pode pesquisar alguns exemplos. Acho que é importante pesquisar alguns exemplos desse conceito aqui. Acho que se alguém tiver algum exemplo em mente, quiser já estudou e quiser compartilhar, por favor, pode ficar à vontade. Mas se quiser é só falar, tá? Enquanto isso eu vou só falando aqui as outras coisas para não ficar um silêncio assim. Tem também a questão do dano de alcance individual, que é a saúde da pessoa em específico, né? A propriedade, a qualidade de vida dela, né? Enfim. Deixa eu pesquisar então. É que se eu tirar daqui vai. Eu vou deixar aqui, eu vou pesquisar no celular. Se eu tirar daqui vai parar de gravar. Então, vou pesquisar aqui. Como é que tá aqui? Triângulo do dano. Se vocês quiserem pesquisar aí, por favor, podem pesquisar também. Geralmente a gente pesquisa junto. Triângulo do dano. Me dê exemplos dos 3 tipos de danos ambientais: ecológico, moral coletivo e individual. Tá, ele deu um exemplos aqui. Por exemplo, primeiro, dano ecológico. Aqui tá puro ao pessoal. É como eu já falei, né? A lesão direta aos componentes do meio ambiente, fauna, flora, água, solo, considerada em si mesma independente de afetar diretamente um humano. Então, afetou, mesmo que não tenha afetado um ser humano, mas afetou ali algo que se enquadra na questão ecológica, aí já é considerado uma função, teve um dano ecológico ali, mesmo que não tenha afetado um ser humano. Né? Então é isso que ele está querendo dizer. Exemplo, derramamento de toneladas de rejeitos de mineração que soterraram leitos de rios, destruíram a mata ciliar e mataram a fauna aquática em uma vasta extensão territorial. Ação: recuperação da área degradada, reflorestamento, limpeza do rio e repovoamento da fauna através de ação civil pública. Olha só esse terminho aparecendo. Então é isso. Agora, outro exemplo, né, que é a questão do moral coletivo ambiental. Trata-se da ofensa a valores não patrimoniais de uma comunidade, causando repulsa e indignação na sociedade. É a sensação de perda de qualidade de vida e o sentimento de desequilíbrio ecológico sentido coletivamente. Ok, então já é algo mais subjetivo, né? Ofensa a valores patrimoniais em relação à comunidade, gerando repulsa e indignação, é a sensação de perda de qualidade de vida. Então é muito da definição da sociedade, né? De, tipo, tem gente que não vai reivindicar os seus direitos e acha que está tudo bem ali, sofrer algum dano e faz parte da vida. Não é bem assim, né? Tem gente que não vai atrás. E por isso que é meio que subjetivo, né? Eles deveriam entender que em certos momentos eles estão sim sendo as pessoas estão sim sendo violentadas em relação aos seus direitos, em relação ao ambiente, né? Que ambiente não é só apenas ao meio ambiente, mas também ambiente de trabalho e moradia, enfim, tantas outras questões.
Exemplo: o desmatamento ilegal de uma área de preservação permanente, que é a APP, ou manguezal, que priva a comunidade local de um patrimônio natural, causando um sentimento de dor ou repulsa nos moradores e nas futuras gerações. Então, a sociedade se identifica com aquela área verde, digamos assim, né? Enfim, que é uma característica daquela comunidade. E aí, havendo o desmatamento, há um sentimento de dor, né? De a gente perdeu uma característica da nossa comunidade, que vocês derrubaram todas as nossas plantas aqui típicas do nosso lugar que a gente mora aqui, né? Que sei lá, era um cultivo de geração em geração. Eu estou inventando uma historinha aqui. É um cultivo de geração em geração, então é algo que a comunidade se identificava, né? Como história, como, enfim, cultura, etc. E o dano individual ou reflexo, né? Aqui está colocado também como personalíssimo a palavra. Ocorre quando o dano ao meio ambiente reflete diretamente no patrimônio, saúde ou subsistência de uma pessoa física ou jurídica específica. Exemplo: um pescador artesanal que perde sua fonte de renda, um morador que contrai doença por água contaminada, ou um proprietário de terra que teve sua lavoura destruída devido a um incêndio provocado por terceiros. Então, a ação é indenização direta para as vítimas, lucros cessantes, danos emergentes, danos morais pessoais, enfim. Então, o resumo dessa tríplice, né, disso acho que depois eu compartilho essas informações. O resumo dessa tríplice, né, de reparação. O tipo de dano ecológico tem a ver com a natureza, né, o foco da lesão é a natureza. E o que é reparado? O ecossistema, né, a reconstrução. O tipo de dano moral coletivo, o foco dele de lesão é a sociedade, no quesito de valores, né? E o que é reparado é o sentimento da comunidade, né? A indenização, indenizar as pessoas, enfim. E o tipo de dano individual, o foco da lesão é a pessoa, né? Ali tem a questão do reflexo, teve essa analogia. O que é reparado é o prejuízo pessoal, né? Também indenização. Enfim, e aqui está falando, a legislação brasileira, especialmente a Lei 6.938, de 81, permite que o único evento, exemplo, explosão em refinaria, gere ações para os três tipos de dano simultaneamente. Enfim, aqui depois eu compartilho esses textos aqui, eu vou exportar e colocar no grupo. Tá, então, continuando, deu para entender aí um pouco mais. Eu que fiquei em dúvida de pesquisar exemplos, então para mim acho que foi importante. Não sei se foi para vocês. Deixa eu ver. E tem o caso da granja. O que é isso? Caso da granja. Deixa eu abrir o grupo aqui. Eu não sei se vocês estão mandando mensagem no chat, mas eu não consigo ver porque se eu sair dessa tela eu paro de gravar. Então qualquer coisa vocês podem mandar mensagem no grupo que eu olho aqui no meu celular. Ok, então o caso da granja. Um dano causado por uma granja ilustra que o dano ambiental nunca é isolado. Aqui tá, né? O carnívoro afeta-se pelo consumo direto. Ah, o professor deu esse exemplo, né? Da questão da granja. Não sei se vocês lembram. O carnívoro afeta-se pelo consumo direto, né? A contaminação da carne ou dos ovos produzidos, né? Quem come carne vai ser afetado pela contaminação da granja ali. E o vegano também é afetado, só que indiretamente, que é a questão afeta-se pelo impacto ambiental indireto. Então aqui a gente já vê dois tipos de alcance, né? O alcance direto e o alcance indireto. Né? Acho que não é alcance, cadê o nome? Eu vou falar o nome correto, para no caso gerar confusão. Isso mesmo. É alcance direto e indireto. E a visibilidade que é visível ou invisível, isso mesmo, falei certo. Então, e aqui já é questão de alcance, né? Um exemplo de alcance.
Perfeito, acho que foi até melhor para a gente entender. Eu gosto muito de exemplos. Eu entendo melhor com exemplos, assim, na prática. Então, um dano ambiental nunca é isolado. Então, o vegano ele se afeta pelo impacto ambiental indireto, poluição hídrica, emissões, né, enfim, e ética ambiental. Agora, a tríplice responsabilidade ambiental. Essas aqui a gente já viu, né, nas últimas 2 aulas, esses conceitos. Só que aqui ele já está falando de um jeito diferente. A primeira aula foi mais sobre o conceito, o que, que é, e os exemplos. Agora está falando no quesito se é objetivo ou subjetivo, né? Se enquadra de forma objetiva ou subjetiva. Querendo ou não, falar um pouco da última vez, mas da aula do dia 28, mas enfim. Sinal de que vai cair bastante. No Brasil, uma única conduta lesiva ao meio ambiente pode gerar punições em 3 esferas independentes simultâneas. A primeira é a civil, que é objetiva, reparar o dano independentemente do dolo ou culpa. É uma responsabilidade objetiva. Vai ter que pagar. Vai ter que pagar, se responsabilizar. Independente. Fala que é imprescritível, né? Essa palavra fala que é imprescritível. Então, aqui que é mais uma revisão do outro slide. E aí tem um vídeo lá no grupo, quem quiser ver mais aprofundado. Aqui a esfera administrativa, né, que é algo subjetivo, que é multas, interdições, suspensão de atividades pelos órgãos ambientais. Né, no outro slide explica bastante sobre esses conceitos. O penal é subjetivo também, que é crimes ambientais com prisão ou penas restritivas de direitos. Deixa eu ver o que está falando aqui. Aqui explica um pouco mais, né? Comparando as esferas de responsabilidade. A civil sendo objetiva, né, de natureza, a esfera civil sendo de natureza objetiva, o foco, né, objetivo é reparar, retornar ao status quo ou indenizar. O status quo é retornar ao como era antes. E o exemplo prático é recuperação de área degradada. A esfera administrativa tem natureza subjetiva, que o foco objetivo é punir. Multas, interdições, suspensão, né, vai paralisar as atividades ali da empresa ou suspender por um momento, enfim, ou parcialmente, né, enfim, depende, né, vai atuar em algumas coisas, mas outras vai paralisar, né, em outras atividades vai parar, outras vai continuar ainda. E o exemplo prático, eu nunca vi um exemplo assim de continuar umas coisas para outras, mas enfim, pode ser que aconteça. Exemplo prático é auto de infração do IBAMA, né? Que ali já é no slide, na aula anterior a gente viu muito disso, né? A competência de cada um dos órgãos, né? Por exemplo, o IBAMA é um órgão fiscalizador junto com acho que o CISAMA, o CODAMA, então não, desculpa, é o ICMBio. Então, o ICMBio com o IBAMA, eles são órgãos fiscalizadores e aí eles entram diretamente nessa área aqui administrativa, de fiscalizar e aí fazer essas denúncias e tal. E a esfera penal tem como natureza subjetiva, que é sanção drástica, prisão ou penas alternativas, né? A gente viu, tem, assim, relembrando, não está aqui, mas na aula do dia 28, que é a anterior, está falando lá que, por exemplo, dos tipos de penalidade é, por exemplo, a prestação de serviços à comunidade, né? Não sei se vocês sabem, que é o PSC, prestação de serviços à comunidade, que a pessoa tem que cumprir horas, isso já é mais na esfera penal, mas, enfim, só para motivo de curiosidade. A pessoa, ela tem que cumprir horas ali e prestar para o juiz, para a juíza, enfim, que ela está realizando tais atividades para alguma instituição que ela foi direcionada como forma de punição. Olha, você não vai ser preso, você não, enfim, mas você vai ter que pagar tais horas, vai entregar tantas horas todo mês, né? Tem umas horas gerais e a pessoa faz um acordo lá, enfim. É mais por
a título de informação, caso caia na prova esse termo, a gente saber do que está falando, né? Crime de desmatamento, que não é tão, desculpa, só para reforçar, que não é tão comum assim para todo mundo, essa questão de penalidade, né? Que é a prestação de serviço à comunidade. Crime de desmatamento ilegal, né? Um exemplo prático da esfera penal. E aqui tem a Lei 9.605 de 98. Aqui, nota importante: a responsabilidade civil é independente do fato. O poluidor é responsável por reparar o dano para restaurar o estado original da natureza, mesmo sem culpa ou intenção. Então, responsabilidade civil tem que reparar o dano, não tem como, né? Enfim, mas não teve culpa, não foi intenção. Tipo aquelas questões lá da outra prova. Porque foi um raio, não tem nada a ver com raio, mas a empresa é sua, você sabe dos riscos, e aí alguém tem que arcar com as coisas, né? Alguém tem que fazer a reparação, né? Tem que arcar com as consequências. Alguém tem que ser responsabilizado. Agora aqui, a teia do poluidor. O poluidor indireto. Deixa eu ver, já é o terceiro tópico. Pessoal, vocês querem comentar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Até aí tá tudo bem, tá de boa, a gente pode continuar. No final, acho que a gente pode fazer responder umas questõezinhas sobre o assunto, acho que é importante. Beleza, obrigado. Obrigado, tá bom. Tá bom, sem problemas. Joinha. Valeu, Steven, também. Eu vi aqui sua mensagem, eu entrei pelo celular para me ver. Tá bom. Beleza. Vamos lá, teia do poluidor. Poluidor indireto. Poluidor indireto, vou dar um zoom. Aquele que, mesmo não executando diretamente a ação danosa, contribuiu para o dano, financiando, autorizando ou se beneficiando da atividade ilegal, né? Então, teve algum proveito ali, concordando, enfim. Aqui, né? O banco financia. Aqui eu anotei o que o professor tinha escrito, umas setinhas assim, como que é essa questão da teoria do poluidor, né? Tem o banco financia, né? A instituição concede crédito para o projeto sem licenciamento ambiental. Então, se o banco vai lá e fala, olha, para a empresa, olha, eu estou aqui esse dinheiro e estou aqui incentivando tal ação de, de produto e tal, não sei o quê. E aí não se atenta de que o produto está licenciado ou não, como que é esse produto e tal, e tá colocando sua imagem em jogo, né? Porque, querendo ou não, o banco, ele tá ali dando um incentivo, ele tá meio que fazendo concordando com a ação da empresa. E aí tem que estar ciente, né? Se está legalizado ou não, se está licenciado ou não. E operador executa. A empresa realiza atividade lesiva com os recursos obtidos. A empresa tem os recursos, ela vai lá e faz acontecer. E aí o dano acontece. O impacto ambiental se concretiza e a responsabilidade se estende. Então, é isso que acontece. Aqui os dilemas modernos. O paradoxo climático, né? A transição energética traz contradições que desafiam a gestão ambiental. Então vamos ver, né? A questão do paradoxo
paradoxo climático, que foi o último tópico que o professor falou. É a questão da IA e tudo mais. Então, o paradoxo que é o quê? A cidade vai usar energia eólica, mas precisa desmatar um grande hectare. É um paradoxo, né? A solução sustentável gera impacto localizado. O verde destrói o verde. Por exemplo, que a gente estava estudando no slide anterior sobre isso também, que é o outro paradoxo. Beleza, a empresa de ônibus entendeu que gasolina tal faz poluição pro ar e tal, os carbonos, etc. Aí vai se cria o ônibus, o carro, enfim, o automóvel como um todo, movido por bateria. Ok, beleza, legal, não está gerando o carbono. Mas tá, e como que vai acontecer o descarte dessa bateria? Tudo bem que a bateria ela dura bastante tempo, dependendo da fabricação e tal, ela é recarregável, enfim. Mas em algum momento ela vai ter que ser descartada. E outra também, como que funciona a obtenção de matéria-prima para fazer essa bateria? Tem que tirar mesmo assim, né? Sei lá, o minério e a matéria-prima que precisa para fazer a bateria, que tem um tamanho considerável, né? Para abastecer ali para fazer com que o ônibus, o carro, enfim, o que seja, né, movido a bateria que funcione. Então, e também para carregar a bateria precisa de energia. Então, querendo ou não, há um tipo de dano ambiental, né? É tipo assim, você deixa de fazer um dano, mas você está gerando outros, querendo ou não. Então, é um paradoxo. É um paradoxo que, tipo, você conserta um lado, mas o outro continua, o outro lado aumenta, então fica aquela balança muito instável em relação as- a causas ecológicas, né? Você quer ser sustentável, mas acaba que você não é sustentável ao mesmo tempo, né? No final de tudo, acaba que as coisas não são tão sustentáveis assim como dizem ser. E aqui, né, continuando a leitura, a solução sustentável gera impacto localizado. O verde que destrói o verde, né? O paradoxo. Que é aquela questão que o professor colocou no final da aula para quem estava, né? Tipo, ele é o prefeito e aí ele está propondo que o que, que a gente quer, né? Se é energia não sei o que ou energia eólica, nem lembro direito o que ele falou, mas foi mais ou menos isso. E aí a gente falou, a gente quer energia eólica. Ele falou, então a gente vai ter que desmatar aqui tudo para ter energia eólica. Então, lembrei que era energia aquelas de placa solar, né? Gerada por placa solar, energia solar. E, enfim, aí, não, é energia eólica, não, 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 enfim. Então, e aqui tem a alucinação da inteligência artificial. O uso de inteligência artificial em licenciamentos e fiscalizações pode gerar erros de processamento, decisões equivocadas baseadas em dados incertos, né? Enfim, essa parte ele tinha falado em ele tinha dado outro exemplo, né, sobre a IA. Tinha falado que a IA, com mais alucinação, ela deixa a resposta mais enfeitada, né, com mais informações além do que você já tinha pedido, né? E enfim, e aí ele deu exemplo, né, de, tipo, em relação onde que fica tal cidade? Aí, fica, sei lá, fica no Amazonas, no estado do Amazonas. Aí a IA com alucinação. Ela já deixa a resposta bem mais floreada. Ela começa a falar: essa cidade foi fundada, essa cidade está localizada no Amazonas, e aí continua. Foi fundada tal, o prefeito é tal, tem tais pontos turísticos, tem tantos mil habitantes e tem não sei o que do desenvolvimento humano, enfim, ela floreia bem mais. Mas deixa eu pesquisar o que tem a ver mais específico sobre esse paradoxo climático que na minha cabeça não ficou bem entendido. Se alguém tiver já a resposta, por favor, estou pesquisando aqui no celular.
Aqui tem explicação. A crise climática e o avanço descontrolado da inteligência artificial, né, que é o que? O paradoxo reside no fato de que, enquanto a IA é aportada como uma ferramenta fundamental para combater as mudanças climáticas, seu funcionamento exige um consumo energético e hídrico tão alto que pode, na verdade, acelerar o aquecimento global, né? Isso é verdade, é até interessante esse assunto. E aqui o paradoxo climático da IA. A IA é vista como uma tecnologia de propósito geral capaz de otimizar o agronegócio, controlar desmatamentos e mapear energias renováveis. No entanto, ela enfrenta um dilema de sustentabilidade, consumo de recursos. Data centers, para quem não sabe, data centers é onde fica todos os dados e toda, em outras palavras, assim, bem de forma bem leiga, assim, data centers é o lugar onde os dados e tudo é onde, digamos que a internet funciona, assim, tudo que é virtual precisa de um data center para armazenar os dados daquele tipo de coisa virtual, né? Seja um site, seja um drive na internet, seja o próprio YouTube, um aplicativo, enfim. Tudo aquilo precisa de um servidor, precisa de alguém que forneça é, o sistema ali, a energia para aquilo rodar. Então, a inteligência artificial precisa desses data centers. Vocês podem pesquisar, para quem não conhece, pode pesquisar depois, é importante saber, pelo menos ver a imagem de como é o data center. É vários caixas enormes com cabos e fios de redes, enfim. E esses data centers gigantescos consomem quantidades massivas de energia elétrica e água para o resfriamento, porque eu não sei se vocês têm notebook, computador em casa e quando começa muito tempo a usar ele fica quente, né? Da mesma forma é os data centers, eles também ficam quentes, eles precisam de um sistema de resfriamento. Ainda mais porque eles são de alto processamento, eles são muito rápidos, muito velozes ali nos dados deles. E a questão do carbono, né? A produção de energia para alimentar esses centros frequentemente depende de fontes fósseis, aumentando as emissões de gases do efeito estufa. Aí aqui, a alucinação da solução. Acreditar que a IA, ficou até redundante, né? Acreditar que a inteligência artificial sozinha resolverá a crise climática é considerado por críticos uma alucinação, ou seja, o mito, né? É considerado um mito de seus criadores, pois ignora os custos ambientais de sua operação. E aqui o que é alucinação, em outras palavras, no contexto técnico, a alucinação de IA refere-se a quando os modelos geram informações incorretas, enganosas ou falsas mas com alta convicção. Então assim, a IA ela, tipo assim, ela não fala, eu não tenho tanta certeza que é isso. Ela fala assim, olha, eu tenho certeza absoluta que é essa é a resposta. E dá toda uma justificativa por que é aquela resposta e acaba que, tipo, as pessoas se convencem de que aquilo é verdade. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com as respostas que a IA gera pra gente. Porque não são dados precisos, elas gera de acordo com um banco de dados da internet, com todas as informações que tem na internet, e ela gera ali uma informação similar para a gente sobre aquele assunto. Então, esses erros de informações acabam gerando problemas. É isso que ele quer dizer em relação à alucinação. Algo que era para facilitar e resolver mais está prejudicando porque traz muita incerteza e erros. Né? Pode, por favor.
Ué, olha só. Nossa, olha só. Sim, sim, sim. Bem legal. Beleza, valeu pelo exemplo. Deu até pra entender melhor. Não, beleza. Eu iria fazer a mesma coisa. Otimização de... Sim, sim. Sim, sim. Legal. Ó, beleza, valeu. Obrigadão pela dica. Então, voltando, tem a questão do Cisnama, né? Aqui já é mais um pouco reforçando os conceitos em relação aos, aos órgãos, né? Então, o Cisnama, Sistema Nacional do Meio Ambiente, tem o CONAMA, né? Cisnama, só muda o CIS e o CO. E, enfim, é instituída pela Lei 6.938 de 81, e o Cisnama estrutura a governança ambiental brasileira em órgãos com funções complementares, né? E aí, por exemplo, o CONAMA, né, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é o órgão consultivo e deliberado que edita normas e padrões nacionais, né? É importante, acho que depois a gente pesquisar mais detalhadamente, é o que até eu e a Eliane tinha pensado, de pesquisar melhor a diferença nas funções de cada um. A gente entende, eu pelo menos sou leigo, assim, eu tô vendo aqui o conceito geral, mas acho que é importante ver o que cada um faz especificamente. E, enfim. Então o Konami ele já traz ali as normas, né, os padrões. Ele é um órgão consultivo, ele é um órgão para consultar informações, né, em relação às normas, os padrões, enfim. E o Ministério do Meio Ambiente é um órgão central do sistema
responsável pela formulação da política ambiental federal, então é algo mais voltado diretamente com a política mesmo. E o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, é o órgão executor responsável pelo licenciamento, fiscalização e aplicação de sanções. Então, é o órgão que fiscaliza, faz licenciamento e sanciona caso for pertinente. E os instrumentos da Política Nacional. Alguém quer falar? Isso. Entendi. Tá, você pode repetir, eu tô anotando aqui. O MMA seria. Beleza. Tá, coloquei aqui a Polícia Militar. E querendo ou não, tá mais na linha de frente, não é isso? Tipo isso? Show. Sim. E o Konama seria. Ah, tá, beleza. Sim, sim, sim. Ah, beleza. Entendi. Fechou. Valeu, anotei aqui. Obrigado. Ok. Continuando, e aí já é o último slide. Os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente e próximos passos. Tem aqui instrumentos de gestão. Tem a questão do licenciamento ambiental, né, que é a autorização prévia para atividades potencialmente poluidoras. Aqui mais é um resumo, né? Porque deixa eu ver aqui a última aula. É isso mesmo, que é um resumo, porque a última aula falou sobre 9 tópicos, aqui só tem 3, então é tipo um resumo, bem resumo, assim, da última aula do professor. Então, tem o licenciamento ambiental, que é a autorização prévia para atividades potencialmente poluidoras, tem o zoneamento ambiental, que é um tipo de instrumento também, da Política Nacional do Meio Ambiente, que é a ordenação territorial com base na vocação ecológica, né? Vai explicar como que vai ser utilizado cada solo, enfim, o que, que pode, o que, que não pode, e quais territórios também podem, né? Também tem a ver com isso. E aqui os espaços protegidos, né? Que é a unidade de conservação e áreas de preservação permanente, né? Então esse lugar aqui é hora de preservação, enfim. E aí o resumo, síntese do conteúdo, da anatomia do dano à tríplice responsabilidade, né, que é da teia do poluidor aos dilemas modernos. Então foi coisa que a gente viu, que foi a anatomia do dano, a tríplice da responsabilidade, a teia do poluidor e os dilemas modernos, que é os paradoxos. A Lei 6.938 de 81 é o eixo central da política ambiental brasileira. Então acho importante a gente dar uma olhada depois. E aqui tem
um conselho aqui que foi gerado aqui pra gente, né? O próximo passo é aprofundar cada instrumento do Cisnama e sua aplicação prática nos casos concretos. Aqui já é bem mais na prática, não sei se é importante pra gente entender, lógico, né? Mas entendendo os conceitos gerais já é um início para a gente aprofundar depois nos assuntos. E é isso. Foi. Esse é o assunto. O que vocês acham de eu pedir para IA gerar umas questões aqui pra gente? Né, eu pensei nisso, se não for a xícara ou o carro, acho que tá valendo. Beleza, não vou pedir.